O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo esta parábola: Escutai, certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, ele trata de responsabilidades. Aquilo que é responsabilidade de Deus, aquilo que cabe a Deus fazer e aquilo que cabe a nós fazermos. Jesus retoma um pouco aquela parábola escrita pelo profeta Isaías, que serviu para nós hoje como primeira leitura. Era um texto muito conhecido no povo de Deus, porque os profetas muitas vezes usaram a figura da vinha para falar do povo de Deus. Aqui no Evangelho de hoje, a vinha é o povo de Deus. E o Evangelho fala de realidades. A primeira vinha, a antiga aliança, o antigo povo de Deus, e a segunda vinha, o novo povo de Deus, que somos nós. A primeira vinha era formada por um bando de escravos, que Deus manda Moisés buscar lá no Egito, e com a grande tarefa de transformar este bando de escravos num povo. Moisés dá a eles uma terra, Moisés dá a eles uma legislação, Moisés dá a eles a recordação das promessas de que Deus estaria para sempre no meio deles, e eles seriam um povo justo e que seriam conhecidos por serem um povo que se dedicasse ao bem.
O que os profetas, os enviados pelo dono da vinha, sempre pregaram foi o seguinte: não reproduzam, não façam aqui na terra que vocês ganharam de presente de Deus, não façam aqui os mesmos males que vocês sofreram lá no Egito. Lá vocês eram escravos, não escravizem. Lá vocês eram injustiçados, pratiquem a justiça. Lá ninguém zelava por vocês, cuidem uns dos outros. Mas a gente sabe pela história de Israel que os frutos que aquela primeira vinha produziu não foram lá aquelas coisas. Vários profetas assassinados, porque é mais fácil a gente calar a fonte que nos convida a mudar de vida do que fazer a mudança, né? Então muitos dos profetas assassinados foram aqueles empregados mandados pelo dono da vinha, até o ponto em que Deus manda seu próprio filho. E também a este o povo da primeira aliança matou. A imagem é clara: levam o filho para fora da vinha. Jesus foi assassinado fora dos muros de Jerusalém. E aí Jesus faz uma pergunta às lideranças do povo que já estavam tramando a morte dele. Depois de contar a história, Jesus pede que eles se posicionem. O que o dono da vinha fará com os assassinos? E a tendência natural do assassino é reproduzir o mal. Assim como eles mataram, eles disseram: esse dono da vinha deverá matar os que cometeram tanto mal. Porque a tendência da gente achar que Deus se comporte do jeito que nós nos comportamos é muito grande. As lideranças que já tinham assassinado tantos profetas acharam que Deus poderia ser um assassino também. Aí entra a novidade da misericórdia de Deus. Quando mataram o filho, em vez de Deus vingar a morte do filho matando, Deus diz assim: chega de morte, basta de violência, senão isso não vai acabar nunca. E aí Deus pega a morte do filho. Por causa da morte do filho, não decreta a morte de mais ninguém e usa a morte do filho como salvação, como misericórdia. Aqui está o novo da parábola. Aqui está aquele acréscimo que só Jesus podia trazer. Quando ele deixa claro que o Pai não vai agir como os assassinos agiram. Porque senão ele seria um Deus igual a nós. E de um Deus igual a nós, nós não precisamos, não é verdade? Nós precisamos de um Deus muito melhor que nós, ué. Se um Deus for do jeito que eu sou, eu não quero nada com ele. Eu quero um Deus muito melhor que eu. Um Deus muito mais santo do que eu, para ver se um dia eu desconfio e tento imitar a santidade dele. É assim. Gente, nós somos hoje a segunda vinha. Se o primeiro povo de Deus não podia olhar para Deus e dizer assim: nós não demos certo porque faltou alguma coisa da parte de Deus. Nem o povo do Antigo Testamento pode rezar desse jeito: Senhor, nós não demos certo, nós não fomos melhores, porque o Senhor deixou faltar algumas coisas. Não. Se o primeiro povo não pode rezar assim, nós, segundo povo, muito menos. Porque além de tudo que Deus já tinha feito para o primeiro povo, para nós, a outra vinha que Deus plantou em Jesus Cristo, para nós temos o Filho, a morte do Filho que se torna salvação, nós temos a palavra do Filho, nós temos o corpo e sangue do Filho em Eucaristia, dados a nós.
Aí vem a pergunta que o profeta fazia na primeira leitura. Deus pergunta para nós: meu filho, minha filha, faltou alguma coisa? Deveria eu ter feito algo a mais e não fiz? E essa resposta somos nós que temos que dar. Se formos honestos com a nossa relação com o Senhor, a gente vai ter que dizer: não, Pai, não faltou nada, né? Talvez tenha faltado a nossa parte às vezes, de nem sempre aproveitar tudo aquilo que o dono da vinha colocou à nossa disposição, a pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, a Eucaristia de Jesus Cristo, o sacramento da reconciliação de Jesus Cristo, tudo que Deus podia fazer para que a gente produza frutos bons, foi colocado à nossa disposição. Daqui para frente somos nós agora, né? E para terminar, eu só digo mais uma coisa: quando Deus vem buscar frutos, Ele não o faz porque Ele precise dos nossos frutos, tá? Eu vou dizer uma coisa que talvez você vai estranhar. Quando Deus espera que nós, o seu povo, a sua vinha, produzamos frutos bons, não é porque Deus precise dos nossos frutos bons, tá? Se eu for bom, Deus é Deus. Se eu não prestar, Deus é Deus, ponto final. Dá para entender isso? O que muda não é a divindade de Deus. Sermos bons ou não, vai fazer com que mude a vida da gente. Então olha a gratuidade, a generosidade de Deus. Ele dá todas as condições da gente produzir bem. Para quê? Para Ele? Não. Ele é Deus, Ele não precisa disso. Ele dá todas as condições de produzirmos bem, porque com uma produção do bem, a vida nossa vai ser melhor. E eu gosto sempre de partir de coisa muito concreta. Pegue a sua vida, a sua experiência e leve lá para dentro da sua casa. Se você for uma mulher do bem, se você for um homem bom, lá dentro da sua família, a coisa vai ficar melhor. Vai ou não vai? Tá? É isso. O fruto não é para Deus. O fruto não é para Deus. Deus não precisa do meu fruto, mas Ele não me dispensa de produzir fruto. Só que Ele diz para mim assim: filho, filha, eu não preciso dos frutos seus para mim. Por isso eu quero que você trabalhe muito. Eu quero que você produza muito. Eu quero que você produza bem. Mas aplique esses frutos com os irmãos com quem você vive. Dá para entender? Por isso a parábola da vinha é tão importante. Porque Deus vem buscar não para Ele. Não vai levar nada embora. Ele quer que aquilo que a gente produza fique entre nós, fique conosco, para que a vida nossa seja do jeito que Ele sonhou. Nós temos uma semana começando hoje a ser vivida. Presta atenção um pouquinho lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde você vai gastar a sua semana. Tá? Você vai ter oportunidades, muitas, de produzir. Produzir impaciência, xingamento, vai acontecer? Vai, ué. Faz parte da vida também, né? Mas também você vai ter muitas oportunidades de produzir compreensão, gestos de ternura, serviço, e de modo especial você vai ter a oportunidade de ser uma pessoa boa na vida dos outros. É isso que Deus quer para nós, é isso que Jesus pensava quando Ele contou essa parábola há tantos anos atrás. E ela é tão atual que parece que foi dita ontem à tarde, né? Porque ainda hoje nós precisamos ser bons para a vida ser melhor. Dá para compreender o Evangelho? O resto é tarefa de casa, tá? O resto é lição para a semana, tá bom? Nós vamos ficar de pé agora e vamos professar a nossa fé no nosso Deus, dizendo assim: creio em Deus Pai,